Graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura e como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma dica maravilhosa para vocês para compreender o livro do Gênesis de Andrés Ibáñez Arana. Quem é esse camarada? É um sacerdote católico, um teólogo católico, ele é doutor em Antigo Testamento e seu doutorado ele se especializou, a área que ele se especializou em seu doutorado foi o Pentateuco, juntamente com o livro de Ruth, ou melhor, o livro de Juízes, Josué, o livro de Jeremias, e ele também estudou bastante o profetismo no Antigo Testamento. Então, a área dele é o Antigo Testamento. Então dá aula também de hebraico. Eu não sei se ele está vivo ainda. Eu não pesquisei, né? Se ele está vivo ou não. Mas ele nasceu em 1920. O Andrés Ibáñez Arana. Tá? E esse livro aqui faz parte de uma série. Eu vou mostrar para vocês aqui a série, ó. Aqui está a série. É uma coleção, coleção Bíblia e História. Deixa eu aproximar para vocês aqui. Você pode encontrar essa coleção aí. Não é fácil encontrar todos os livros, né? Alguns estão esgotados. Eu só tenho esse aqui e esse do Apocalipse. Inclusive eu fiz aqui um review dessa obra. Culto e Comércio Imperiais no Apocalipse de João, de Nelson Craibel. Mas aqui está toda a coleção desses maravilhosos estudiosos, né? Eruditos católicos. Está aqui, ó. Você pode pausar, por gentileza, aí o vídeo e vocês leem todas essas obras aqui dessa coleção, ok? Bíblia e História. Está aqui, ó. Você pausa aí e ler, ok? Indo aqui para o sumário, rapidamente, vamos para o sumário aqui, ó. Está aqui atrás. Aqui está o sumário. Deixa eu mostrar para vocês. Olha o sumário aqui, ó. Pronto. Começa o leitor, uma introdução ao livro de Gênesis, e aqui começa, tá? Em todos os capítulos e os temas que ele vai dar, como aqui, ó, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 até o capítulo 2, versículo 4, parte A, que é a história da criação, ele vai dar uma introdução, depois vai comentar os versículos, tá? Os pontos principais dos versículos. Ele vai te dar vários insights, tá certo? Aqui está o comentário, ó, os capítulos, versículos, tá certo? Aqui está, ó. Capítulo 14, 15 e assim sucessivamente. Aqui está o sumário, ok? Assim como todo o comentário, né? Você vai ver todo o sumário, todos os capítulos. E aqui está o número total de páginas, que são 647 páginas. 647 páginas, esse maravilhoso comentário. E outra coisa que eu gostaria de mostrar para vocês aqui, deixa eu pegar aqui rapidamente. Olha aqui, ó. A recapitulação, que é a página 647. O que ele vai falar aqui, ó. Chegamos ao final, né, do comentário, né? Se repassarmos brevemente o caminho que percorremos juntos, vamos nos recordar de que nosso primeiro encontro foi com Deus, que criou os céus e a terra, apenas com o poder da sua palavra. Um Deus que se interessa pelo homem, que tem seu olhar posto nele, para quem ordena todos os demais seres criados, a quem cria a sua imagem e a quem destina o domínio do universo, que é o capítulo 1. O pasmo ante as maravilhas do mundo criado por Deus nos fazia exclamar com o salmista. Nos fazia exclamar com o salmista: que é um mortal
para dele te lembrares. Salmo 8, verso 5. Depois fomos nos encontrando com Deus e com algumas vezes... Depois fomos nos encontrando com Deus e com um homem, algumas vezes, caminhando juntos ou em estreita relação. Aqui ele vai fazer uma breve recapitulação, né? Que ele vai fazer uma breve recapitulação daquilo que ele abordou no comentário. Muito bom. Depois aqui, ó, deixa eu pegar para você. Ele vai te dar vários insights nessa recapitulação que ele faz. Depois aqui, ó. Olha aqui. Na página 664, ele vai dar aqui, ó, o Gênesis do Novo Testamento. Tá? Vai citar aqui as referências, o livro, né? Dos escritores do Novo Testamento que citou o livro de Gênesis. Praticamente o livro de Gênesis está em quase todos os livros do Novo Testamento. E aqui ele vai te dar, como ó, Gênesis capítulo 1, a criação pela palavra de Deus. Está aqui, ó, você pode pausar o vídeo e ler. Gênesis capítulo 1, versículos de 6 a 9, a terra surge das águas pela palavra. Tá? Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 27, o homem, imagem de Deus. Tá, os textos, né? Aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 31, quando Deus fala, e era muito bom tudo que Deus fazia, no final ele olhava e dava o veredito. É muito bom. Tá? Tudo que Deus fez foi bom. E é bom. Quem destruiu e quem destrói é o homem, né? A criação. Gênesis capítulo 2, versículo 2, aquela expressão, e no sétimo dia descansou, uma referência ao sábado, está aqui, ó, Hebreus 4:4. Gênesis capítulo 2, versículo 7, Adão, a alma vivente, está aqui, ó, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Gênesis capítulo 2, versículo 7, o versículo 22, o homem formado antes da mulher. Lembrando que o relato de Gênesis, capítulo de 1 a 3, não é cronológico, tá? Não é cronológico. O capítulo 1, Deus formou o homem e a mulher. E o capítulo 2, ele vai falar como formou. Ok? E por aí vai. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Uma só carne. O casamento de Adão e Eva, né? Gênesis capítulo 2, versículo 9. A árvore da vida, que vai aparecer em Apocalipse. E por aí vai. Ó. O capítulo 3. Tem aqui as citações. Ó. Capítulo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 5. A serpente. Capítulo 3, versículo 13, que a serpente seduziu a Eva. Continuando aqui, o Gênesis 3,15, a serpente pisoteada, né? A referência ao Messias, que a serpente ia morder o calcanhar, e o Messias ia ferir a cabeça da serpente, e por aí vai. Ó. Os versículos 2 a 16... Versículos 2 e versículo 16 do capítulo 3, a mulher submetida ao marido. E aí vai, ó. Capítulo 4, versículo 4, sobre Abel. Aqui é o capítulo 5, capítulo 6, de 1 a 4. Que são os filhos de Deus. Que para o escritor aqui do comentário, são anjos pecadores, né? Porque ele tem 4 posições sobre esse texto. E uma dessas posições é que os filhos de Deus ali no capítulo 6 eram anjos. Tem muitos estudiosos, até protestantes, que defendem essa posição. Então, o Ibanez, ele não está sozinho nessa posição. Aqui sobre o dilúvio, tá excelente aqui, ó. E aqui continua, né, o relato do livro de Gênesis e as citações dos escritores do Novo Testamento sobre o livro de Gênesis. Você pode pausar aqui para dar uma conferida. Ok, queridos? Interessante, interessante. Ele vai citando os capítulos e as citações, né? Os versículos também, as citações do Novo Testamento. Maravilha, maravilha. Então ele vem aqui até o capítulo 50, né? Até o capítulo 50. Aqui, ó. Sobre a sepultura de Jacó. Ok? Vocês podem pausar aí para dar uma conferida.
Voltando aqui agora, vamos lá. Vamos lá. Mostrar o comentário por dentro dos capítulos. Aqui está uma introdução muito boa. Ele vai trazer, ó, Gênesis, primeiro livro da lei ou Pentateuco. Torá, né? Aqui, ó, Moisés, autor do Pentateuco. Lembrando que hoje, na verdade, hoje, o que se tem hoje sobre o livro de Gênesis, ou sobre o Pentateuco, mudou bastante, né? A academia não tem Moisés como o autor. O autor, na academia aí, das grandes universidades, falam que não foi Moisés que escreveu. Mas Gênesis possivelmente teve vários escritores. Então, é interessante salientar. Mas a ortodoxia, a posição ortodoxa, é de que Moisés escreveu Gênesis. Não só Gênesis, né? Mas o Pentateuco. E tem vários textos que corroboram com isso. Depois dele dar aqui, ó, Moisés como autor do Pentateuco, ele faz uma pergunta, né? E no final do século XIX, tá, 1800 e alguma coisa, você vê aí algumas mudanças, né, acerca do Pentateuco, do escrito, da formação do Pentateuco. E algumas teorias ou teses foram apresentadas, como essa aqui, ó, a teoria documentária simplificada, que vai trabalhar que vários escritores, e eles vão colocar alguns nomes nesses escritores. Então ele vai dar aqui algumas posições, como aqui, ó, nas origens de Israel, e é a época de Moisés, a época dos juízes, os começos da monarquia, tá? Depois ele vai trabalhar o javista, tá? O javista. Por que o javista? Isso aqui é interessante, porque ele vai usar bastante um desses escritores, um desses supostos escritores, ele vai usar bastante o nome Yahvé. Yahvé. Então, colocaram o nome dele de javista. Tá? Javista, aqui está. E tem a sigla J. Vamos continuar aqui, ó. E esse javista, querido, esse possível autor, ele se caracteriza, tá, por algumas coisas interessantes. Então ele vai dar aqui, ó, 7 características desse javista, desse autor que usa o nome Yahvé. Então você pode pausar o vídeo aí, tá, para me ajudar aqui com o tempo, né? Para não perder tempo lendo, você pode pausar e ler, ok? Aqui no final ele coloca, ó, é um autor anônimo porque chama a Deus de Yahvé desde o princípio de sua narrativa, tá? E colocaram o nome dele javista, tá? E eles abreviaram o nome com a sigla J. Lembrando que se você for estudar também sobre a história deuteronomista, essa visão sobre o Pentateuco, né? Não só sobre o Pentateuco, mas Juízes, Josué, os 2 livros de Samuel, os 2 livros de Reis e também os 2 livros de Crônicas, eles vão entender e vão discutir que esses livros foram escritos ali entre o século IX e o século VIII antes de Cristo, ali no reinado de Jeroboão, né? Jeroboão II, de Josias e por aí vai. Tem um livro do Thomas Homer, que é a história deuteronomista. Tá? Ele vai trabalhar justamente essa questão aqui. Depois, ele vai trabalhar 2 observações acerca desse autor, né, javista, que chama Deus de Yahvé. Aqui está a primeira observação. Você pode pausar e ler. E aqui está a segunda observação, tá? Que vai terminar aqui, ó, em Gênesis, a segunda observação. Depois ele vai para outra hipótese, o Eloísta. Por quê? Ele vai começar a chamar, ele chama a Deus no livro de Gênesis de Elohim, diferentemente do javista, que chama a Deus de Yahvé.
Então eles colocaram o nome desse camarada, desse possível escritor, autor, de Eloísta. Ele também tem 7 características, né? Aqui, ó. Você pode pausar o vídeo e ler. A primeira característica dele é que ele é tão bom narrador como javista. Um excelente narrador, um excelente historiador. Tá? Ele tem a profecia em grande estima, razão pela qual faz de Abraão e Moisés profetas. E aí vai, ó. São 7 características. Você pode pausar e ler, ok? E ele também é anônimo, assim como o javista, né? Aqui, ó. Nós, pelo fato de que ele chama, né, Deus com o nome de Elohim, o denominamos o Eloísta. E o designamos com a sigla E de Elohim, assim como o javista, que eles colocaram a sigla J. E assim vai. Tá? Tem outras linhas também, que ele vai trabalhar aqui, ó, sobre essa hipótese documentária, livro de Gênesis. Tá? Excelente aqui. Ele vai dar para você, ó, uma relação entre o javista e o eloísta, tá? As características de ambos. Muito bom. Outros vão falar que essa compilação de livros foi escrito durante o exílio e depois dele, né? Séculos 6 e século V. Está aqui, ó. Então ele vai dar aqui algumas importantes, ou vai dar algumas características para corroborar com essa posição da hipótese documentária. Está aqui, ó. Você pode pausar aí e ler. Ok? Continuando aqui. E no final, ele vai dar para você uma distribuição, ó, distribuição do livro entre as fontes ou tradições, como a fonte javista. Está aqui, ó. E as citações dos capítulos, né? Que ele vai trabalhar, essa fonte. O eloísta está aqui, ó. Tá? Javista e eloísta junto. O sacerdotal, chamado de fonte P, como vocês estão vendo aqui. Excelente também. Aqui tem um quadro cronológico, queridos, que é excelente. Esse quadro cronológico do livro de Gênesis. Ele começa aqui, ó, com o ano 1800 a.C., né? E a pré-história, que é Gênesis capítulo 1 até o capítulo 11. Tá? E aqui ele vai trazendo, ó, todo o mapa cronológico para você. Um ano, tá? O capítulo e o mapa cronológico. Aqui, ó, vai trazendo para você, ó. Tá? Ele vem aqui até o ano 537, trabalhando aqui o Império Persa, a volta do exílio e a reconstrução do templo. Tá? E a reconstrução do templo. Excelente, excelente. Lembrando que ele não trabalha, o ibanês não trabalha muito com a ortodoxia protestante, né? Ele dá uma visão mais abrangente sobre o livro de Gênesis. É excelente para você conhecer também outras posições. Mesmo que você não concorde com a posição dele, mas é bom você ter em mente essas posições, para você não ficar bitolado só em uma posição. E aqui ele começa o comentário dele, a história da criação, capítulo 1, versículo 1, e vai até o capítulo 2, versículo 4, parte A. Aqui tem a exposição do texto, tá? Depois de ele dar a exposição do texto para você, ele vai dar um breve relato sobre o capítulo, né? Os capítulos que ele vai abordar. Acabando, ele vai começar a comentar aqui, ó, Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ele vai começar a trabalhar essa questão. Ok? Depois ele vem aqui, ó. Deixa eu pegar, ó. Ele sempre vai dar alguns destaques, como aqui, ó. Criação do nada. Ele começa aqui, tá? E aqui, ó.
onde ele vai fazer um paralelo com o Enuma Elish. O que é o Enuma Elish, Elias? É o conto babilônico da criação. Então ele vai fazer uma relação ali com Gênesis, tá? Porque muita gente que não crê no livro de Gênesis, como inspirado, vai dizer que o livro de Gênesis é simplesmente uma cópia de mitologias babilônicas, mitologias acadianas, mitologias sumérias, egípcias e por aí vai. Nós sabemos que não é verdade, né? O fato de citar ali mitologias é porque o escritor conhecia o contexto histórico, cultural da sua época e ele usa isso, né, porque o povo, para que ele está escrevendo, conhecia. Isso é fato. Aqui também tem várias notas de rodapé que ele vai dar para você. Aqui também, ó. Excelente notas de rodapé, vai citar outros comentários, outros escritores, ok? Aqui ele vai comentar os versículos 3 e o versículo 5, primeiro dia, né? Deus cria a luz. Excelente, ó. Vamos continuar aqui. Depois, versículos 6 a 8, o segundo dia, que Deus cria o firmamento. O que ele fala aqui, ó, o firmamento é uma lâmina delgada, porém dura e resistente, como se fosse uma parede de concreto, né? Ou uma laje resistente, como a que os antigos acreditavam que formava a abóbada do céu, assentada sobre as altas montanhas do mais distante horizonte, embora soubessem que as nuvens carregadas de água da chuva eram formadas por evaporação. Está aqui os textos. Os antigos acreditavam que havia grandes reservas de água acima do firmamento, das quais Deus lançou mão somente numa grande ocasião, a do dilúvio, que a água veio de cima para baixo, né? Rompeu-se as fontes inferiores, está lá no capítulo 6 do livro de Gênesis. E aqui as notas de rodapé. Ele continua, né? Os versículos 9 a 13, que é o terceiro dia, a terra firme e as plantas. Ok, queridos? Versículos 14 a 19, o quarto dia, as estrelas do céu. E aqui tem, ó, sempre as notinhas de rodapé, tá? Aqui ele vai dar aqui alguns pontos, né? Sobre o quarto dia, sobre o sol, os luzeiros que Deus criou. Ele vai dar aqui uns pontos para você, ó. Ponto 1, ponto 2, 3. Você pode pausar o vídeo para ler, para dar uma lida aí, tá? Só assim eu ganho um tempo aqui para continuar mostrando para vocês o comentário. Aqui o quinto dia, peixes e aves. E as notinhas de rodapé. O sexto dia, os animais. Sexto dia, os animais da terra firme. O sexto dia, parte 2, né? A criação do homem. Muito bom. Então ele vai te dando aqui e vai comentando de uma maneira fácil de compreender, tá? Uma linguagem acessível para aquele que é leigo, né? Que não tem um conhecimento acadêmico, que é o alimento de homens e animais. Vamos lá. Só mostrar aqui para vocês, ó, mensagem. E aqui no final ele vai dar a mensagem, né? O que o autor quis transmitir quando ele trouxe a mensagem sobre a criação. Lembrando que o povo adorava várias divindades, o povo de Israel. Tá? A maioria das vezes o povo não era monoteísta, o povo era politeísta, em sua maioria. E Deus traz o livro de Gênesis para desbancar as divindades, tanto que cada dia da criação Deus estava desbancando as divindades, tá? Do sol, da lua, dos mares, das estrelas, mostrando que só existe o Criador, só existe um Deus, e não deuses que formaram o universo. Ok? Aqui é o poema babilônico da criação, o Enuma Elish. Ele vai citar aqui uma parte do poema. Tá?
Aqui é Santo Agostinho comentando este capítulo do Gênesis. Agostinho, você pode pausar aí e dar uma lida, ok? Vamos continuar aqui. Depois ele vai aqui, ó, Paraíso e Pecado, do capítulo 2, versículo 4, parte B, até o capítulo 3, versículo 24, a mesma coisa. A exposição do texto. Depois um breve relato do texto, né, que ele vai dar para você. Vamos correr aqui, ó. E os comentários, ok? O mito de Adapa. Isso aqui é interessante, olha só. O deus Ea instruiu seu filho Adapa, dizendo assim, ó, quando estiveres na presença de Anu, será oferecido a ele um alimento de morte. Não comerás. Irão oferecer a ele também águas de morte. Não a beberás. Iria também oferecer a ele uma roupa. A ele deveria vestir. Tá? Azeite também iria oferecer a ele. Deveria se ungir, né? A ordem que te dei, não as esqueças. A palavra que te disse, recorda. Chegou o mensageiro de Anu, chamando ele, né? Adapa rompeu os flancos do vento do sul, né? Traze-o diante de mim. Aqui tem os deuses, Tamos, Deus Anu, Adapa, que é o mito, né? Segundo esse mito aqui, surge o homem e por aí vai. Então, Gênesis sempre está citando os mitos que eram contados e relatados naquela época. Mas só que Gênesis não é uma cópia desses mitos. O fato de a Bíblia citar mitos não significa que ela está dando uma nova roupagem a esses mitos. Simplesmente o povo conhecia, né? O povo conhecia. E o texto de Gênesis mostra que só existe o Deus, só existe o Criador, só existe o Senhor. Interessante. Você pode procurar, tem até livros sobre isso aqui. O mito de Adapa, né? Completo aí, para você entender melhor. Ok? Que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Lembrando que nas mitologias antigas, a serpente era vista como um ser que trazia sabedoria, conhecimento, profundidade. Ok? Vamos lá. Vou continuar aqui, ó. Aqui vem o capítulo 4, Caim e Abel. Aqui está uma conversa entre Caim e Abel numa glossa rabínica. Interessante. Deixa eu correr aqui. Deixa eu ir pro dilúvio aqui, ó. Meu Deus do céu, muita coisa. Gênesis capítulo 6, ele vai trabalhar a questão e as posições acerca desse capítulo, né? Quer os filhos de Deus, quer os filhos dos homens. Para ele, os filhos de Deus ali eram anjos, né? Mas tem outras posições também. Você não é obrigado a concordar com ele, mas respeitar com a posição dele, né? Do escritor. Lembrando que a palavra Nefilim não significa necessariamente gigante, ou seres humanos de alta estatura, mas significa os caídos, os rebeldes, os desobedientes. Vamos correr aqui. Aqui tem um dilúvio, relato do dilúvio, e ele vai arrebentar, porque nesse relato do dilúvio, ele vai trazer para nós uma parte do poema de Gilgamesh, da epopeia de Gilgamesh, que é um relato parecido, né, um relato mitológico, parecido com o dilúvio. Tá? Interessante. Interessante aqui, ó. Ele começa o relato, cita bastante coisa, claro, não vai citar todo o relato, né? Vai citar uma boa parte aqui, ó, do relato do dilúvio. Ok, queridos? Maravilha. Maravilha. Que foi uma tabuinha desse poema que foi traduzido, né? Que os eruditos traduziram na época que foi encontrado. E por aí vai. Por aí vai. Todo o comentário ele trabalha dessa forma, tá? Trazendo relatos, informações, insights,
tá? Dá uma introdução a cada capítulo, né? Expõe um versículo de maneira fácil de se compreender, de entender as posições problemáticas e assim sucessivamente. Se vocês gostaram de mais uma dica de leitura, deixe aqui nos seus comentários, deixe o seu like, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Até as próximas exposições de maravilhosas obras.